O céu sobre a cidade é uma abóbada escurecida, sem promessa de trégua. As nuvens baixas, carregadas, despejam água fria e inquieta sobre ruas apressadas. Nessa noite, um vento insidioso varre as calçadas, fazendo os poucos transeuntes se apressarem ainda mais. Rostos soturnos, olhos fugidios. É ali, em meio ao caos insistente da chuva e das buzinas, que uma voz fina, quase se perdendo entre os trovões ao longe, clama por compaixão. Ah, por favor, minha filha precisa de fraldas. Só uma ajuda, por favor. Sob a marquise de uma loja fechada, Clara aperta Sofia nos braços. A menina, de bochechas redondas, olhos enormes, observa o mundo protegido apenas por uma manta puída. Os cabelos castanhos de Clara estão encharcados, colados ao rosto pálido, e suas mãos tremem, de frio, de medo e de cansaço. Sofia dorme, o sono dos inocentes, mas até ali a mãe sente tensão. Cada movimento do peito frágil da criança ressoa, como um tic-tac de uma bomba relógio silenciosa, prestes a estourar. A cada carro que passa, Clara planta esperança no peito. E a cada olhar desviado colhe decepção. Homens e mulheres de guarda-chuva marcham pelas calçadas, chutando poças, desviando dos mendigos, como se fossem apenas mais obstáculos urbanos. É fácil virar o rosto. Justo quando o nó em seu peito parece apertar além do suportável, entre buzinas impacientes e o farfalhar de capas de chuva, um momento se impõe. Por favor, suplica Clara. E a voz, porém, não é mais do que um lamento encharcado pelos pingos. Seus olhos fitam as pupilas sempre apressadas, buscando humanidade. E entre relances e sombras, ela percebe. Ninguém se importa. Ou pelo menos, não parecem. Cada negativa invisível é um tiro silencioso, ricocheteando em seu coração. É assim que a maioria das histórias de desespero se perdem, não? Mas hoje, alguma coisa é diferente nessa esquina. E é assim, entre esperança e desespero, que começa esta jornada. Se, em algum momento, seu coração se apertar ou se inspirar por esta história, inscreva-se no canal. Aqui narramos vidas reais, histórias que poderiam ser a minha ou a sua, e cada inscrição é um gesto que nos ajuda a espalhar empatia. Vamos juntos descobrir o poder do recomeço? A noite avança e Clara sente os pés gelados. Ela não sabe mais quanto tempo está ali. Tenta calcular quantos passos já deu naquele quarteirão, quantas portas tentou, quantas negativas acumulou. O choro contido, aquele que machuca mais, permanece preso na garganta, pois ela não pode se dar o luxo de desabar. Sofia precisa que ela continue forte. Na bolsa, apenas alguns trocados, um pacote quase vazio de biscoitos e o velho celular sem bateria. Ao longe, vê um carro desacelerando. Um sedã preto, diferente dos outros. O motor ronca baixo, vidros polidos refletem a luz dos postes. O carro para junto da calçada, algumas rodas mergulham numa poça, respingando água no meio-fio. O vidro do motorista se abaixa suavemente, revelando um homem. Seu rosto é anguloso, barba por fazer, e há algo contemplativo em seu olhar escuro. Ele não carrega nem pressa, nem indiferença. Diferencia-se imediatamente de todos os outros. Clara aperta Sofia de encontro ao peito. O medo lhe sussurra sobre perigos invisíveis, mas a esperança fala mais alto, nem que seja por um instante. Está tudo bem? Pergunta ele, voz baixa, mas firme, atravessando a noite como um abrigo inesperado. Silêncio. Clara hesita, depois responde, eu só preciso de fraldas para minha filha e um lugar seco, só por um momento. A voz falha, mas não chega a se romper. O homem olha o cenário ao redor. Desvia do caos da rua para fixar os olhos nela e na criança. E diferente de todos os que passaram, ele parece ver além da pele encharcada, do olhar desconfiado, do desalento estampado no rosto da mulher. Espere aqui,
Desce do carro, ignorando a chuva, a barra da calça já molhada nos tornozelos. Ele abre o porta-malas e retira uma sacola grande com um pacote de fraldas, alguns alimentos e um guarda-chuva novo. Não posso aceitar, balbucia Clara, mas o estranho apenas faz um gesto com a cabeça suave e decidido, como quem está acostumado a lidar com tempestades externas e internas. Ele sorri, discreto, estende a sacola. Venha comigo. Tenho uma filha também. Mente, tentando fazê-la confiar. O que tem é um vazio, uma lembrança do que poderia ter tido. Mas isso, Clara não sabe. Entre dúvidas, medo e esperança forjada, Clara aceita. Não há muito a perder. O carro é espaçoso e confortável. O estofado macio contrasta brutalmente com a frieza das ruas. O painel exala aroma de couro recém-limpo. Do lado de fora, gotas escorrem pelando pelos vidros, distorcendo a luz dos postes como lágrimas gigantes. No banco de trás, Clara encaixa-se timidamente, beirando a fuga pronta. Sofia permanece silenciosa. Apenas um suspiro tímido denuncia sua presença. O silêncio é interrompido pelo som suave do motor, o uivo tímido do aquecedor e o chiado distante do rádio. Pode confiar, por favor, repete o condutor. Meu nome é Daniel. Clara não responde de imediato. O nome soa comum, quase confortável. Obrigada, Sr. Daniel. Eu só estou cansada. Imaginei, não precisa agradecer. Mais silêncio. Daniel liga o rádio em volume baixo. Uma música calma preenche o carro, mascarando o desconforto inicial. Quando chegam a uma portaria ampla, iluminada por luzes amareladas, Clara acha impossível não sentir-se deslocada. A mansão é de pedra clara, jardins bem cuidados ladeando o caminho ladrilhado, flores tímidas florescendo na chuva. O portão se abre com um leve ranger. Videiras escorrem pelos muros altos. Eles entram. No interior, uma senhora simpática, de cabelos grisalhos presos em coque, surge ao ouvir o som da chave na porta. Boa noite, Daniel. Boa noite, Dona Lúcia. Esta é Clara e a filhinha dela. Elas vão ficar conosco pelo menos hoje. Clara sente o coração disparar. A sala é ampla, cortinas longas de linhos, tapetes macios, móveis de madeira nobre. Quadros de família, fotografias antigas, um aroma misto de café e flores frescas. Sofia, tímida, acorda e esconde o rostinho no ombro da mãe. Dona Lúcia se abaixa. Deus me livre, está geladinha. Venha, mocinha, vamos esquentar um leite. Clara percebe lágrimas nos olhos. Lágrimas de alívio, finalmente. Daniel desfaz o casaco, entrega toalhas quentes às duas e um robe limpo. Fiquem à vontade. Aqui é seguro, afirma com olhar sincero. Aos poucos, Clara se permite observar Daniel. Moreno, cerca de 30 e poucos anos, olhos de quem já enxergou o peso do mundo. Usa roupas discretas, sem ostentação. Traz nos ombros a marca de solidões antigas, mas evita demonstrar. Quando sorri, os olhos permanecem sérios, como se sorrir fosse um esforço calculado, mas sincero. Já a Lúcia, a empregada de longa data, exibe um ar maternal. Movimenta-se com gentileza, sempre atenta, sempre pronta a servir. Ela sonda Clara, mas não julga. A mansão inteira testa Clara. Pisos brilhando, quadros antigos, um piano de cauda empoeirado no canto, mas não há arrogância. É aconchegante, mas distante da vida de quem lutou na rua pela dignidade. No quarto que lhe oferecem, Clara sente o corpo finalmente relaxar. O colchão cede como num abraço, os lençóis são suaves. Sofia bebe o leite, deita-se na cama e logo adormece, agora abrigada. Clara quase dorme sentada, tamanha exaustão. Antes de fechar os olhos, Clara se recorda. Lembra-se do dia em que tudo mudou. O apartamento pequeno, as brigas sussurradas atrás das portas, o choro constante de Sofia e, finalmente, o momento em que ela decidiu fugir. Não suportava mais os insultos de Rafael, o pai da filha, os gritos que pareciam eternos, o medo que corroía o peito, os dias em que a geladeira vazia era motivo para discussões infinitas. Quando soube que não aguentaria mais,
Nem por ela, nem por Sofia, arrumou algumas roupas, pegou o dinheiro escondido no fundo da gaveta e saiu. Desde então, cada dia foi uma pequena batalha. Um prato a menos, um olhar a mais, uma humilhação gratuita entre pedidos e recusas. Mas Clara é do tipo que prefere a dor da incerteza à certeza do sofrimento. Sofia era sua esperança, sua missão de fé. De repente, sente-se invadida por um torpor. A cama é quente e, pela primeira vez em muito tempo, não há o cheiro de medo no ar. Clara fecha os olhos, mas o sono não é inteiro. Sabe que a paz pode ser frágil, e nada garante que o amanhã será generoso. Mesmo assim, na mansão de Daniel, sob a luz tênue do abajur, mãe e filha se permitem uma noite de trégua. Lá fora, a tempestade ecoa trovões distantes. As goteiras escorrem mansamente nas vidraças, como se o mundo decidisse lavar e esquecer as mágoas. No interior da casa, tudo é silêncio, exceto pelo tic-tac abafado do relógio de parede e o respirar calmo de Sofia. Clara é tomada por instantes por uma paz estranha, como se estivesse sonhando acordada. Olha para as próprias mãos, com os dedos enrugados da chuva e pede baixinho: que seja verdade, só por hoje. No saguão, Daniel observa através da janela as gotas de água distorcendo seu reflexo. Segura uma fotografia antiga, o retrato de uma jovem de cabelos castanhos sorrindo, e suspira, perdido em memórias que ainda o assombram. Talvez seja a hora de recomeçar, diz muito baixo, para ninguém ouvir. Não sabe dizer se será capaz de ajudar Clara, ou se ela permitiria ser ajudada. Naquele novo começo, entre paredes seguras e medos persistentes, duas histórias começam a entrelaçar caminhos. O que Clara não sabe é que por trás dos gestos generosos, Daniel guarda rachaduras profundas, cicatrizes de outro tipo de solidão. Na madrugada, o relógio anuncia um novo dia, e o encontro fortuito de duas almas cansadas começará a revelar segredos, medos e esperanças, capazes de transformar não só suas vidas, mas tudo ao seu redor. Quando a manhã se insinua timidamente pelas frestas da cortina, Clara custa acreditar que passou a noite em paz. O quarto em que está, teto alto, paredes em tom suave de azul, um pequeno vaso de flores na cômoda, exala uma sensação de refúgio quase irreal. Sofia segue dormindo, aconchegada em um lençol branco decorado com pequenas borboletas cor-de-rosa. O silêncio da mansão, pontuado apenas pelo cantar distante de um sabiá no jardim, faz Clara se perguntar se tudo não foi um sonho estranho de exaustão. Ela se senta lentamente, sentindo o corpo dolorido pelas intempéries dos últimos dias. Olha para Sofia, que esboça um sorriso sonolento, e por um momento permite-se sorrir também. Observa as mãos miúdas da filha, alisando o travesseiro macio com curiosidade. Mamãe, onde nós estamos? Pergunta Sofia, com a voz ainda embargada de sono. Clara hesita, guardando as palavras entre os dentes, tentando não revelar toda a vulnerabilidade daquela resposta. Toca levemente os cabelos de Sofia e responde: em um lugar seguro, meu amor. Um anjo nos ajudou ontem. Sabendo que qualquer excesso de entusiasmo poderia soar como uma ilusão perigosa, ela veste Sofia com uma das roupas limpas deixadas por Dona Lúcia ao pé da cama. O tecido suave e o cheiro de amaciante provocam uma emoção inesperada em Clara. A lembrança de tempos distantes, antes do ex-marido, da fuga, do medo, quando sua mãe lavava roupas à mão e as estendia ao sol. O lampejo do passado logo cede espaço à realidade do presente. Clara espreita pela porta e, com Sofia pela mão, desce cautelosa a escadaria, os degraus de mármore rangendo levemente sob seus pés. Chegam a uma sala iluminada pela luz difusa da manhã e encontram Dona Lúcia à mesa do café, sorridente, preparando torradas. Bom dia, meninas. Dormiram bem? O aroma de café fresco preenche o ar. Sofia, tímida, esconde-se atrás das pernas da mãe. Dona Lúcia tem voz cálida, postura afável. Seus gestos são os de quem acolhe sem reservas, como se Clara e Sofia
já fizessem parte daquela casa. Vovó, posso brincar no jardim depois? Sofia pergunta, olhando Dona Lúcia como se ela fosse realmente parte da família. Claro, querida. Só precisamos de um casaco. Está um pouquinho frio lá fora. Clara sorri sem jeito. Dona Lúcia, eu agradeço tanto. Eu não queria incomodar. Que nada, menina. Já vi muita vida passando por essa porta. Tem coração grande quem acolhe, mas mais coragem ainda quem pede ajuda. Isso aqui nunca foi apenas uma casa. É um abrigo para quem precisa. Sentam-se à mesa. Daniel ainda não apareceu. O café decorre com silêncio confortável, entre goles tímidos e risadinhas de Sofia, que se encanta com a enorme tigela de frutas e com a manteiga amarela, reluzente como ouro, que enfeita o pão macio. Clara tem cerca de 27 anos. A beleza dela é discreta, marcada não pela maquiagem ou roupas caras, mas pelo olhar intenso, puxado em direção ao centro do rosto, como quem enxerga a dor e a esperança com a mesma clareza. Os cabelos, castanho claros, repousam ainda úmidos nas costas. As mãos, finas e calejadas, denunciam a labuta de anos. Unhas curtas, cutículas ressecadas, pequenas marcas de detergente e dos 1000 afazeres da sobrevivência. Seu sorriso é raro, constante apenas na presença de Sofia. É nesses momentos que Clara parece esquecer a dureza dos dias, e mesmo sem perceber, seus olhos ganham brilho. O gesto de se inclinar para arrumar o cabelo da filha, de segurar com cuidado a xícara grande demais para Sofia, revela uma delicadeza que resiste ao tempo. Já Sofia, por volta de 5 anos, é toda curiosidade e doçura. Os olhos puxam o verde do pai, mas o sorriso aberto e as bochechas vivas têm a marca de Clara. O cabelo revolto, sempre com uma mecha caindo sobre o olho, é sua marca, assim como a mania de morder o lábio inferior quando está preocupada. Mesmo tão pequena, demonstra uma maturidade precoce, um instinto de cautela, sempre espreitando o novo, mas também pronta para se retrair ao menor sinal de ameaça. O relógio da sala marca pouco mais de 8 horas, quando passos firmes ecoam no corredor de acesso. Daniel aparece à porta, trajando uma camisa branca bem passada, calça social azul marinho e cabelo ainda úmido do banho. O olhar está menos severo do que na noite anterior, mas mantém aquela profundidade característica. Bom dia, fala sorrindo brevemente, como quem ainda estranha a própria gentileza. Sofia sorri de volta, tímida. Clara, por instantes, esquece a vergonha e retribui o gesto, agradecida. Daniel serve-se de café, senta-se à mesa. Dormiram bem? Sim, senhor. Muito obrigada. Clara hesita, baixando os olhos. Não quero incomodar mais que o necessário. Você não está incomodando, Clara. Daniel toma um gole de café, encara-a e há uma sinceridade desarmante em sua expressão. Esta casa ficou grande demais para mim, faz tempo. A presença de vocês a deixou viva outra vez. Há silêncio, mas ele é confortável. Dona Lúcia faz um comentário bem-humorado sobre Daniel finalmente levantar cedo para o café. E por alguns minutos, o almoço da vida real parece perfeitamente possível. O riso breve que escapa dos lábios de Clara é quase musical, e Daniel o percebe como algo raro e precioso. Enquanto observa mãe e filha conversando com Dona Lúcia, Daniel volta o olhar para a grande janela do jardim. Ali, recorda-se da infância naquele mesmo espaço. O pai rígido, a mãe paciente, as tardes de brincadeira entre roseiras e pés de jabuticaba. Lembra-se também do silêncio dolorido que tomou conta do lar após a morte repentina da mãe. O peso da ausência o acompanhou até a vida adulta, tornando-o fechado, dedicado quase obsessivamente ao trabalho e ao sucesso financeiro como forma de preencher o vazio. A generosidade nunca foi natural para ele, mas sim uma tentativa de reconciliação com a própria solidão. Adulta, sua companhia era, quase sempre, o barulho dos negócios, as reuniões intermináveis, os laços frios e distantes dos relacionamentos superficiais. Talvez por isso, quando viu Clara e Sofia naquela noite chuvosa, algo dentro dele tenha cedido.
como a rachadura que finalmente se faz ouvir após anos de pressão. O ambiente da mansão é ao mesmo tempo aconchegante e opressivo para Clara. Os portais altos, a varanda extensa, os lustres de cristal reluzindo à luz natural, todo o espaço evoca um mundo a que ela nunca pertenceu. As paredes guardam quadros de família, retratos de casamento, fotografias antigas de crianças brincando no jardim, um cachorro já falecido de olhar melancólico. O aroma das flores recém-cortadas se mistura ao cheiro do café e da madeira polida, como se, em cada cheiro, Clara pudesse absorver um pouco da paz e também de todas as ausências daquela casa. Sofia, fascinada, pede permissão para explorar o jardim. Dona Lúcia coloca um casaco nela e vai junto, deixando Clara e Daniel sozinhos na sala. O silêncio retorna, mas dessa vez é acompanhado de uma leve tensão. Eu não sei como agradecer, diz Clara depois de alguns segundos. Se não fosse por você ontem, Daniel acena negativamente. Não há o que agradecer. Ajudar alguém não nos diminui. E, para ser sincero, acho que eu é que devia agradecer. Nunca imaginei que alguém pudesse iluminar uma casa assim, tão rápido. Clara cora, observa as próprias mãos, quase sem saber o que dizer. Daniel percebe então a hesitação dela, a barreira invisível que se ergue toda vez que ele se aproxima demais. Fique tranquila, diz, com voz leve. Vocês podem ficar o tempo que precisarem. Quero que você saiba disso. Ela levanta os olhos, encarando-o diretamente, como quem pesa palavras antes de confiá-las. O mundo nem sempre foi tão generoso comigo. Difícil acreditar quando algo bom acontece. Daniel sorri, compreendendo. Sei bem como é, mas você não precisa duvidar. Aqui é seguro. A conversa se encerra ali, mas algo foi plantado entre eles. Um embrião de confiança que reluta entre crescer e se retrair. Deixando Sofia no jardim com Dona Lúcia, Clara decide explorar a casa. Passa por corredores cheios de quadros, um antigo relógio de pêndulo marcando compassadamente o tempo. Segue até uma sala de leitura, onde encontra estantes repletas de livros grossos, encadernados em couro, e uma poltrona de veludo vermelho com vista para o jardim. Cada detalhe parece um convite ao descanso, mas também ao medo de que seja tudo efêmero demais, uma miragem a ponto de se desfazer. No andar de cima, encontra uma porta entreaberta. Dentro, um escritório meticuloso, prateleiras organizadas, fichários, uma escrivaninha de madeira clara. Remexendo distraidamente os olhos pelo cômodo, encontra uma foto de Daniel ainda jovem, sorrindo ao lado de uma mulher de cabelos curtos, rosto alegre. Naquela foto, há algo diferente, um frescor talvez, que Daniel não exibe mais. Clara percebe que aqui não há apenas riqueza, mas história, vivências, dores e esperanças partidas. Enquanto isso, Sofia brinca entre as plantas, recolhendo folhinhas e conversando animadamente com Dona Lúcia. Minha mãe diz que tudo que é bonito dura pouco, confidencia a senhorinha. Dona Lúcia sorri, acariciando-lhe os cabelos. Olha, às vezes, quando a gente cuida bem, as coisas bonitas duram mais. A gente só precisa não esquecer de regar. Na mesma hora, Daniel observa tudo da varanda. Ele se lembra da dificuldade do recomeço, do preço que pagar pelo afeto. Será que conseguiria não se envolver demais desta vez? Pensa, receoso de seu próprio coração. Largar-se à empatia pode ser tão perigoso quanto o isolamento. No fim daquela manhã, Clara repassa mentalmente as oportunidades. O corpo relaxa com o ambiente, mas a mente insiste em perigos. Será que posso confiar? Será que Daniel espera algo em troca? Quando Daniel convida para almoçar, uma mesa farta, risos contidos, Sofia brincando com pedaços de cenoura, Clara sente algo inédito, esperança misturada à culpa, comida quentinha, arroz perfeito, batatas bem temperadas, carne macia. Come devagar, saboreando cada garfada. Vocês já pensaram no que querem fazer a partir de amanhã? Tem um lugar para ir? Daniel pergunta sem agressividade. Clara engole em seco, olha para Sofia. Não,
Acho que não tenho nada, só meu diploma do ensino médio, vontade de trabalhar e coragem de tentar de novo. Daniel considera por um instante. Eu passo o dia fora, mas Dona Lúcia pode ajudar. Tenho uma empresa. Posso ver um trabalho para você. Os olhos de Clara piscam, incrédulos. Mas por quê? O senhor não me conhece de verdade. Instinto, responde Daniel com um sorriso enigmático. E uma antiga dívida com a vida. O diálogo encerra ali, mas algo é acordado, interno e silencioso. Clara pondera se aquele gesto escondia segundas intenções. A experiência com Rafael ensinou a desconfiar sempre, mas quando Daniel se propõe a ajudar sem apressar, quando se afasta para dar espaço, ela percebe uma diferença sutil. Não há invasão, apenas oferta. Dona Lúcia, percebendo o nervosismo de Clara, comenta baixinho. O que é bom assusta mesmo, filha, mas nem tudo que reluz engana. Às vezes, a gente merece uma trégua do destino. Antes de dormir, Clara se ajoelha ao pé da cama, fazendo Sofia repetir as palavras de uma oração simples. O quarto permanece à meia luz, cheiroso, silencioso. Sussurra promessas de segurança que nem sempre acredita, mas quer desesperadamente que sejam verdade. E ao fechar os olhos, a última imagem que lhe vem é a de Daniel na varanda, fitando as estrelas, ele mesmo pedindo em silêncio por algo. Talvez redenção, talvez apenas companhia. A mansão, agora palco do recomeço, está silenciosa e cheia de expectativas. O ruído do passado de Clara ecoa baixo, mas não a ponto de afogar a possibilidade do futuro. Na manhã seguinte, Daniel entregará a Clara a oportunidade que pode mudar seu destino para sempre. E Sofia, ao abraçar nova rotina escolar, trará de volta à casa o riso tão ausente. Lados opostos da vida começam a se encontrar, costurando uma trama de afeto, desconfiança e esperança cuidadosamente cultivada. Mas o verdadeiro desafio ainda mora do lado de fora. O mundo, os julgamentos, os vínculos perigosos do passado. E alguns segredos de Daniel, cuidadosamente guardados, podem ensinar lições dolorosas sobre confiança e entrega. A casa respirava rotina nova. No segundo dia, o sol se infiltrava por entre as cortinas, projetando no chão desenhos dourados. Clara acordava antes do relógio, tentando organizar pensamentos e inseguranças. O alarme era o farfalhar de Sofia pela casa, explorando novos cantinhos, rindo com Dona Lúcia ao cheirar temperos num grande vidro de boca larga, ou espiando, fascinada, a empregada antiga trabalhar a massa do pão. Tudo era novidade, e por isso mesmo, frágil e precioso. Clara preparava Sofia para o primeiro dia na escola nova com um capricho quase ritualístico. Trançava-lhe os cabelos, vestia o uniforme azul claro que Dona Lúcia havia descoberto no armário, e entrelaçando os dedinhos da filha nos seus, caminhava preocupada até o portão. Daniel já os aguardava, com o carro estacionado na saída do jardim. O portão automático se abriu vagarosamente, rangendo como quem reluta em permitir mudanças tão velozes. "Bom dia, meninas!" cumprimentou Daniel, sua postura conciliadora e o semblante menos fechado do que dias antes. "Aprontas para o grande dia?" Sofia apertou o sorriso animada. Já Clara transpirava ansiedade sob a blusa clara. Daniel percebeu e, na tentativa de encorajar, se agachou à altura de Sofia. "Sabe, comecei em escolas novas muitas vezes. O importante é lembrar que os melhores amigos, às vezes, aparecem das formas mais inesperadas." Sofia retribuiu a fala com olhos atentos, e o comentário, simples, preencheu Clara de alguma paz, mesmo que inconsciente. No caminho, Daniel abriu janelas para que entrasse um vento suave e tentou aliviar a tensão com conversas triviais sobre jardins e passarinhos, desviando da gravidade ordinária da vida. Chegaram cedo. Daniel estacionou em frente a uma escola de paredes cor-de-rosa, enormes árvores circundando o terreno. "Vai ser divertido, filha. Eu venho te buscar quando acabar." Clara beijou Sofia repetidas vezes,
como costume antigo que não queria desaprender. Sofia acenou timidamente e confiou as mãos a uma professora sorridente, desaparecendo para dentro do portão enquanto observava os galhos altos balançando. No retorno, já a caminho da empresa, Daniel quebrou o silêncio. Tenho uma proposta, Clara. Sei que ainda é cedo, mas gostaria que começasse hoje na recepção do escritório. Clara se surpreendeu, o coração acelerando. Não tenho experiência com escritório. Sempre trabalhei com limpeza ou em lojas pequenas. Daniel desviou os olhos da rua para fitá-la, decidido a encorajá-la. Confio na sua honestidade. O resto a gente aprende. E qualquer dúvida pode pedir ajuda para a equipe. Quero que se sinta respeitada. As palavras causaram nela um misto de receio e gratidão. Ao chegar ao prédio, uma construção de arquitetura moderna, fachada de vidro e placas brancas reluzentes, Daniel indicou a entrada lateral. Ali encontrou Letícia, gerente de RH, jovem, cabelos ruivos, olhar penetrante e energético. Seja bem-vinda, Clara. Daniel falou muito de você. Cumprimentou, analisando-a em um relance. Venha, vou mostrar onde fica tudo. Letícia caminhava apressada entre corredores cheios de mesas, murmurando nomes e tarefas, apresentando Clara a pessoas que pouco disfarçavam a surpresa. Clara sentia-se pequena diante da eficiência suave daquele universo. Notou olhares furtivos, cochichos sussurrados e questionamentos silenciosos presos em sorrisos de canto de boca. Sentada na nova mesa, computador à sua frente, telefone ao lado, armário para documentos, Clara tentou se aprofundar nas instruções de Letícia, anotando tudo em letra miúda e apreensiva. Anote ligações, transfira para o setor correto, organize as correspondências, mantenha tudo em ordem, qualquer dúvida me procure, disse Letícia simpática, mas objetiva. Os primeiros minutos foram sufocantes. O teclado parecia linguagem cifrada. O telefone tocava ensurdecedor. E o entra e sai de pessoas engravatadas conferia ao ambiente um ar quase hostil. Qualquer vacilo tornava-se imediatamente notado, como se todos esperassem seu fracasso iminente. Paulo, rapaz franzino do setor financeiro, fez um comentário atravessado ao passar. Mais uma protegida do chefe? Sussurrou, sorvendo o café, sem esperar resposta. A frase perfurou como uma flecha. Clara se encolheu sem reagir. Tentou focar no trabalho, mas o medo de errar ganhava volume. Para ela, estar ali era como dançar em solo instável, onde qualquer escorregão poderia significar voltar para a noite chuvosa das ruas. No final da manhã, Daniel apareceu rapidamente na recepção. Sua voz soou reconfortante. Precisando de algo, só pedir. Ninguém aqui tem direito de te tratar diferente. Lembre-se disso. Por mais que tentasse, Clara se sentiu observada. Era difícil não pensar no que diziam, imaginar os julgamentos. Tentava manter a cabeça baixa, mas escutava cochichos. Será que tem algum caso? O chefe perdeu a mão. Daqui a pouco some. 2 horas depois, no banheiro, lavou o rosto e se olhou no espelho. Nem todo recomeço é gentil, pensou, recordando as palavras de Dona Lúcia naquela manhã. A empresa era moderna, decorada com quadros geométricos e plantas sobre móveis planejados. O ambiente, frio pela neutralidade do design, exibia eficiência, mas pouca ternura. O cheiro de café passado e perfume caro misturava-se no ar-condicionado. Clara se sentiu uma peça fora do encaixe, infiltrada por favor e não por mérito. No momento mais difícil do dia, a memória dos carregamentos em mercadinhos, do suor nas limpezas de escritório, do desprezo nas entrevistas de emprego antigas, vieram à tona. Lembrou-se de Rafael, sempre zombeteiro. Ninguém vai te dar uma chance. Apertou o punho, tentando afastar a voz do passado. À tarde, Letícia se aproximou. Você está indo bem, Clara. Leva um tempo mesmo para pegar o ritmo. Se precisar de ajuda, posso te ensinar alguns atalhos do sistema. A oferta sincera aqueceu um pouco seu peito. Clara agradeceu, aceitando a companhia para um café.
Durante o intervalo, sentaram juntas na área externa, perto dos vasos de samambaia. Não liga muito pro que falam, disse Letícia, mordiscando uma barrinha de cereal. O pessoal aqui é acostumado com privilégios e detesta quando vemos alguém subindo do nada. Mostre seu valor, que param de falar. Clara sorriu levemente, sentindo ecoar na fala de Letícia um apoio tácito. As duas falaram de filhos, de mães, e Letícia contou sua própria trajetória difícil. Trabalhara 7 anos em setores diferentes até conseguir respeito. É um preço, mas depois as coisas melhoram, garantiu. O laço, mesmo que sutil, foi o primeiro a quebrar o isolamento. Ao fim do expediente, Daniel aguardava no carro, acenando quando viu Clara surgir, já ao lado de Sofia, que vestia o uniforme sujo e trazia guache nas mãos. Como foi o dia? Perguntou Daniel com certo cuidado. Sofia narrou, animada, que fizera uma amiga chamada Mariana, que conheceu a professora Sandra e brincara no escorregador amarelo. Clara, sem esconder o cansaço, murmurou "Foi difícil, mas sobrevivi." Daniel sorriu, compreendendo sem forçar conversas. Na volta, Dona Lúcia já preparava janta, narrando receitas para Sofia, que a seguia como aprendiz. O aroma de alho refogado e pão fresco inundava a cozinha. Durante o jantar, Letícia ligou no telefone fixo da casa, checando se estava tudo bem. Daniel ouviu a conversa de longe, satisfeito com o desenrolar da noite. Após o jantar, Clara, exausta, decidiu arrumar a cozinha com Dona Lúcia. Ali, entre risadas e confidências, permitiu-se relaxar. Dona Lúcia, com olhos vivos, disse: "O segredo, minha filha, é respirar fundo e não deixar o mundo endurecer seu coração. Lugar novo é como massa de pão, demora para crescer." Enquanto Sofia coloria desenhos na sala, Daniel se aproximou trazendo uma xícara de chá. "Clara, gosto de dizer que toda a casa deve ser ocupada com alegria. Vocês trouxeram de volta o que estava faltando por aqui." Ela agradeceu, sentindo a sinceridade no olhar dele. Hesitou antes de falar. "Sempre achei que a alegria era coisa distante, Sr. Daniel. Nunca dura muito para gente como eu." Daniel pareceu mais humano na resposta. "Dura sim, Clara. Às vezes ela só se esconde, esperando o tempo bom para sair." Os dias seguintes se sucederam, e Clara foi encontrando um pequeno ritmo entre o trabalho e as novas tarefas em casa. Sofia logo se adaptou à escola, fez pequenas amizades, contou das novas músicas e desenhou a casa com tinta verde-limão. Os funcionários da empresa, mesmo ainda frios, começaram a aceitar sua presença. Só que os olhares, mesmo mais discretos, continuavam. Uma manhã, ao chegar à mesa, Clara encontrou uma folha sobre o computador. Estava escrito à mão: "Por que você está aqui? Protegida de alguém?" Não havia assinatura. O papel trincou o pouco da confiança construída. Clara o guardou, mas manteve o segredo consigo, temendo criar problemas ou dar motivos a Daniel para se sentir responsável. Letícia percebeu a diferença no humor dela. Insistiu para tomarem café na padaria ao lado. "Mostre que você merece estar aqui, Clara. Não aceite menos do que respeito." Dentro daquele universo novo, Clara aprendeu a usar o sistema de agenda eletrônica, a organizar correspondências, a lidar com clientes furiosos ao telefone. Daniel, sempre respeitoso, pouco interferia, deixava que ela ganhasse autonomia a seu modo. Dona Lúcia insistia nas conversas noturnas, contando histórias para Sofia, enquanto Clara terminava de arrumar a cozinha. Os fins de semana eram de descanso. Daniel propunha passeios ao parque, piqueniques em família improvisada, sempre atento ao ritmo e à vontade de Clara. O laço entre os três foi se consolidando. Daniel e Sofia riam juntos de receitas que não davam certo. Clara ajudava Daniel a aparar as plantas do quintal, aprendendo a diferenciar as aleias de hortênsias. Em troca, Daniel explicava como funcionavam os negócios, como começou a trabalhar desde cedo ao lado do pai e como aprendera a valorizar cada centavo conquistado,
Conversas triviais sobre futebol, novelas e até política ganharam espaço nos jantares. Clara começou a sentir-se parte, mesmo que em silêncio. A rotina trazia conforto, mas nunca apagava de todo o receio latente de que tudo aquilo tivesse prazo de validade. Numa noite chuvosa, Clara ouve uma ligação pela metade. Daniel, ao telefone, discute sobre uma documentação urgente. A menção de um problema antigo voltando a deixa inquieta, embora Daniel encerre rápido o assunto. Um prenúncio de possíveis abalos à frágil estabilidade. Sozinha naquela noite, Clara escreve numa folha do antigo caderno de Sofia. Todo dia é um teste, medo de acordar e descobrir que era só um sonho. Quem oferece ajuda assim, sem cobrar? Daniel parece diferente, mas será que é real? Ela aperta o caderno contra o peito, prometendo a si mesma. Dessa vez, vou lutar. Por Sofia, por mim. Assim, a rotina parecia florescer, mas sob a calmaria, desafios maiores fermentavam. Laços estavam se tecendo, tanto na empresa quanto em casa. Com a confiança crescendo entre Clara, Daniel e Sofia, o passado que cada um tentava enterrar já preparava seu retorno, trazendo dessa vez provas ainda mais complexas, exigindo coragem, honestidade e uma fé nova em recomeços. A rotina, por vezes, mascara tempestades que se formam no horizonte. Na mansão, apesar dos risos nos jantares, das brincadeiras de Sofia no jardim e do progresso de Clara no trabalho, havia uma tensão latente, algo não dito que pairava entre conversas e olhares, crescia silencioso, quase invisível, até para quem sentia. As semanas passaram, e tanto Clara quanto Sofia mostraram-se cada vez mais adaptadas. Sofia agora chamava Dona Lúcia de Vovó Lúcia, ajudava-a a varrer folhas secas do quintal e cantava suas músicas preferidas em voz alta, animando até os matinhos mais tímidos do jardim. Clara sentia o coração aquecer, mas também temia que a vida, novamente, fosse tirar tudo. Uma parte dela sempre esperava que o castelo de equilíbrio construído com tanto esforço desabasse. Na casa, tudo respirava ordem e acolhimento. Janelas abertas para a ventilação, cheiro de bolo de milho espalhado pela tarde, suavidade acolhedora de almofadas no sofá e uma tranquilidade que, se não curava o passado, ao menos permitia esperança. Daniel, por sua vez, mantinha uma rotina rígida de trabalho, mas toda noite jantava com as duas, buscando saber detalhes dos dias de cada uma. Como foi o trabalho? Fez amigos novos, Sofia? Com um empenho sincero, quase paternal, Clara começou a se abrir mais. Contou a Daniel, aos poucos e em diálogos espaçados, detalhes de sua infância no interior, da mãe doce, do pai ausente e temperamental, da primeira vez que sentira medo de verdade em casa. Falou de como conheceu Rafael, dos sonhos que teve e perdeu, e dos dias em que preferiu dormir com fome a escutar os insultos. Daniel escutava sem pressa, sem julgamentos, oferecendo às vezes um toque de mão, às vezes apenas o silêncio respeitoso de quem entende o valor da confiança devolvida pouco a pouco. Sofia, por sua vez, agora só fazia perguntas sobre o futuro. Mãe, vamos morar para sempre aqui? Daniel vai continuar brincando com a gente? E se a gente fizer um bolo de aniversário para a vovó Lúcia? Ela vai ficar feliz? O desejo de pertença crescia em cada gesto pequeno. O aniversário de Sofia, previsto para um sábado de início de outono, tornou-se o evento que uniu todos. Daniel planejou uma comemoração singela, mas calorosa, no quintal da mansão, com decoração de papel colorido, doce de leite em potinhos, brigadeiros enrolados por Dona Lúcia e presentes cuidadosamente embrulhados. Letícia trouxe sua filha Mariana e outros colegas da empresa enviaram flores e cartões, mesmo aqueles que a princípio demonstraram desdém por Clara. O sorriso de Sofia, ao estourar as bexigas e correr com as outras crianças, era a confirmação viva de que, apesar dos tropeços, havia felicidade possível, mesmo que temporária. Daniel, sentindo-se cada vez mais parte da dinâmica familiar,
não disfarçava o prazer de ver a casa cheia de novas vozes e risos. Foi nessa noite festiva, já com as luzes baixas e a calma restaurada, que Clara, pela primeira vez, sentiu o desejo de permanecer, não apenas como hóspede, mas como integrante daquela família improvisada. Porém, felicidade, quando sentida intensamente, costuma despertar fantasmas adormecidos. Na manhã seguinte, Clara encontrou um envelope pardo no portão, sem remetente, com o nome dela escrito. O coração disparou. Abriu com as mãos trêmulas. O papel branco dentro trazia poucas palavras. Saudade das minhas meninas. Em breve nos veremos. R. A inicial era suficiente. O medo voltou imediato, com cheiro de mofo. O R era Rafael, como certeza gravada a ferro. Por alguns minutos, Clara ficou sem ar, as mãos suando, o corpo gelando apesar do calor do sol. Ocultou o bilhete entre as páginas de um livro e no restante do dia evitou contato visual, até mesmo com Daniel. Ao anoitecer, Daniel percebeu a inquietação. Sofia fora dormir antes do horário. Clara lavava a mesma xícara há minutos, absorta. Você está diferente desde cedo, disse ele, pousando a mão no ombro dela. Clara demorou a responder. Recebi um recado estranho. No instante em que falou, sentiu medo de preocupar Daniel, mas também alívio. Era do meu ex-marido. Daniel se calou, depois perguntou delicado. Você quer me mostrar? Clara hesitou, mas buscou o envelope. Daniel leu e não disfarçou a contrariedade. Exprimiu preocupação, mas não indignação. Pode ser só ameaça vazia, Clara, ou uma tentativa de te assustar. Ele buscou conter o próprio ímpeto de proteção exagerada. Mas vamos reforçar a segurança. Prefere que eu acione um advogado? Ou prefira avisar a polícia? Ela ponderou. Só de pensar, retrocedeu anos na própria dor. Não quero voltar a viver sob medo, mas não sei como lidar. Daniel se levantou, meneando a cabeça. Ninguém precisa passar por isso sozinho. Amanhã, conversamos melhor. Prometo que não vou agir sem seu consentimento. Na madrugada, Clara revirou na cama, incapaz de ignorar o passado. Lembrou-se dos primeiros sinais de controle de Rafael. Só pode sair comigo. Não fala com vizinho. Trabalho não é lugar de mulher. Lembrou-se da vez em que Rafael sumiu por 3 dias e retornou culpando-a por sua infelicidade. Agora, a simples ideia de reencontrá-lo fazia todos os músculos de seu corpo travarem. Quando Sofia acordou no meio da noite com pesadelos, Clara não teve coragem de contar sobre o recado. Foi só um sonho ruim, meu amor, repetiu, abraçando a filha com força. Mas o peito nunca mais repousou inteiro. No escritório, Clara percebeu que algo havia mudado. O segredo dos olhares disfarçados parecia pesar menos. Talvez pelo costume, talvez porque lenta e discretamente, algumas pessoas começaram a defender sua presença. Numa tarde, Paulo, o mesmo que antes fizera comentários ácidos, aproximou-se. Você tem aguentado firme, dona Clara. Isso é admirável, disse, oferecendo-lhe apoio velado. O pessoal estranha o que é novo, mas você já mostrou a que veio. Letícia, por sua vez, tornou-se confidente. Se tirar uns dias, posso cobrir sua mesa, mas não deixe esse medo decidir sua vida, tá? Você merece ser feliz. Clara sorriu, aliviando parte do peso. Contou do bilhete apenas a Letícia, que prometeu o total de inscrição. Com o reforço silencioso da equipe, Clara recuperou parte da coragem. Todos os dias, depois do expediente, Daniel insistia em buscá-la, e Sofia diretamente na escola, sem desvios. O trajeto tornara-se rotina sagrada, e nela um ponto de segurança. Com o apoio de Daniel, Clara decidiu procurar ajuda jurídica. Contrataram uma advogada especialista em direitos da família, Dona Marta, que reuniu documentos, comprovou o abandono e preparou medidas protetivas. Daniel nunca se impôs, participava das reuniões apenas quando solicitado, permitindo que Clara conduzisse o processo com autonomia. Mantemos tudo em sigilo até que Rafael faça movimento mais concreto, orientou Dona Marta. Assim,
A vida seguiu, menos leve, mas mais protegida do que nunca. Com o cotidiano compartilhado, os laços entre Daniel e Clara se estreitaram. Ele passou a dividir mais de si. Falou da ausência da mãe, de como os negócios familiares ocuparam cada espaço de sua juventude e da solidão não vencida por conquistas materiais. Há dores que o tempo não apaga. Só muda de roupa e aparece em lugares improváveis, confidenciou a ela, certa noite, enquanto regavam as plantas sob as estrelas. Clara, sentindo crescer algo mais forte que a amizade, hesitou antes de perguntar: "Você nunca pensou em ter sua própria família?" O silêncio que se seguiu foi denso, mas Daniel respondeu serenamente: "Muitas vezes, mas sempre tive medo de não saber cuidar. Quando perdi minha mãe, achei que estivesse condenado à solidão. Só agora vejo que não existe condenação definitiva." O tom das conversas mudou, ganharam linguagem própria. Olhares, carinhos sutis, convites silenciosos para dividir silêncio ou riso. Sofia percebeu e, sem entender tudo, sorria satisfeita ao ver a mãe menos tensa. Ao perceber-se incluída, Clara recuperou sonhos antigos. Matriculou-se numa turma noturna de cursos técnicos para reciclar o conhecimento em informática, com o apoio de Daniel e ajuda prática de Letícia, que ficava responsável por Sofia nas noites de aula. Sentia medo, mas também orgulho. Além do emprego, planejava conquistar certificação oficial para garantir mais autonomia. O cansaço era grande, mas a sensação de construir algo próprio pela primeira vez era maior que o desgaste. No escritório, suas habilidades chamaram atenção. Em algumas semanas, já era a funcionária de maior confiança no setor de atendimento, recebendo elogios diretos de clientes e de chefes. O preconceito inicial dava lugar a uma admiração relutante. Cada reconhecimento, um tijolo na fortificação de sua autoestima. Numa tarde de quinta-feira, Daniel buscava Sofia na escola enquanto Clara finalizava trabalho extra na empresa. O telefone tocou e uma voz, grave, masculina, fria, pediu para falar com ela. Clara gelou quando reconheceu a voz. "Clara, sei onde você está. Não tente fugir. Não faça escândalo. Só quero ver minha filha." Era Rafael, sem rodeios. "Você não tem o direito de falar comigo assim", respondeu com mais firmeza do que sentia. "Tenho, sim. Não posso perder o que é meu. Não pense que algum riquinho aí vai mudar isso." Clara tremeu, mas desligou sem dar espaço a ameaças. Letícia viu quando Clara voltou ao computador pálida e a conduziu para fora, cuidando dela como a uma irmã. No caminho para casa, o medo voltou inteiro. Encostou-se ao banco do carro, apertando o cinto como se pudesse segurar o mundo. Daniel percebeu o estado dela, não pressionou. Fez chá, perguntou apenas o necessário, aguardou paciente. Já em casa, antes de dormir, Clara contou do telefonema. Daniel escutou, ofereceu abraço longo, caloroso, apenas dizendo: "Você não está sozinha." No silêncio do quarto, Clara recordou as últimas vezes em que Rafael tentara se aproximar após a separação. Lembrou-se do medo, dos olhares invasivos, das argumentações vazias e das promessas sempre quebradas. A voz dele era um eco do passado, e seu maior pavor era que isso interferisse com Sofia, que a filha não sentisse jamais a paz que começava a gostar de sentir na nova casa. Decidida, Clara reforçou para si mesma: não permitiria que ele tirasse o futuro de Sofia. Pela primeira vez em anos, sentiu mais força que medo, reconhecendo em si a mãe feroz que não conhecera em casa, mas sempre imaginara que era possível ser. Daniel, agora ainda mais presente, mas respeitador da independência de Clara, sugeriu reforçar as medidas de proteção. Não precisamos criar rotina de medo. Podemos sim proteger o que é nosso, sem perder a fé na vida. Planos práticos foram feitos. Cadastraram placas novas nos portões. Instalaram câmeras. Daniel conversou com os advogados. A cada medida, Clara sentia avançar sua capacidade de resposta, como se desse um passo à frente do próprio passado. No trabalho, passou a assumir pequenas lideranças. Organizou um grupo de apoio a funcionários recém-contratados, com Letícia,
e ganhou respeito genuíno. Sofia, por sua vez, fez apresentações na escola, conquistando amigos e demonstrando alegria nunca antes vista. O relacionamento com Daniel amadureceu. Eles conversaram sobre sentimentos, limites, futuro. Daniel sugeriu viagens a 3, fins de semana simples explorando a cidade. Ficou mais próximo, sem jamais sufocar Clara. Ela, aos poucos, reconheceu nele um afeto já não mais ameaçador, e com delicadeza permitiu-se sentir o mesmo. No entanto, mesmo com toda a proteção, Clara acordou uma noite gelada com notificações estranhas no celular. Fotos de Sofia brincando na praça às 16 horas, uma mensagem. Estou mais perto do que pensa. Dessa vez, ela não chorou. Sentou-se à beira da cama, chamou Daniel e juntos decidiram. Chegar a hora de enfrentar legalmente e emocionalmente Rafael. Era o preço para garantir o presente e o futuro de Sofia, para proteger a dignidade recém-recuperada, para não perder de vista a esperança plantada na nova vida. Assim, a felicidade, ainda tímida, foi posta à prova. O embate inevitável se avizinhava. A casa que já testemunhara fuga e acolhimento, agora seria testemunha de coragem, fé e luta determinada. Clara já não era a mesma mulher da chuva. Havia florescido, mas o teste supremo estava prestes a começar. À medida que as caixas de lembranças pesadas se aproximam da superfície, antigos medos ganham voz cada vez mais nítida. Ao perceber que todo o seu esforço por um horizonte seguro estava prestes a ser posto à prova, Clara buscou força em lugares nunca dantes explorados. Dentro de si, nas pessoas que amava e, sobretudo, na esperança de que, mesmo diante das tormentas, ainda era possível voltar a confiar na vida. Na manhã seguinte à ameaça virtual, a casa acordou em silêncio tenso. Daniel preparava café, os movimentos rígidos e atentos. Sofia, ainda alheia à gravidade dos acontecimentos, sentia no ar o cuidado exacerbado. Não abra o portão sem chamar. Não saia da escola sozinha. Frases novas e estranhamente solenes, mesmo ditas com ternura. Clara chamou Sofia para o colo na mesa do café. Olhou fundo nos olhos da filha. Filha, você sabe que mamãe sempre vai cuidar de você, não sabe? Sofia assentiu, mas colheu nos olhos da mãe uma dúvida, refletida como num espelho. O dia foi dedicado à ação. Clara e Daniel foram ao escritório da advogada Marta. Expuseram todo o histórico das ameaças, as mensagens e fotos recentes. Marta, diligente e acolhedora, reforçou que tudo estava documentado e pediu que aguardassem as determinações judiciais previstas para situações assim: medidas protetivas, possível alteração das visitas supervisionadas, contato imediato da escola e notificação oficial de Rafael. Ao contrário do que muitos poderiam fazer, Daniel deixou clara sua posição de apoio, mas insistiu que a palavra final era de Clara. Eu já perdi minha força uma vez. Não quero que ninguém lute por mim no meu lugar, disse ela, convicta. Então, serei seu escudo sempre que precisar, respondeu Daniel, um sorriso tímido quebrando a tensão. Me basta saber que está comigo. No trabalho, Clara manteve postura serena, mas todos, de alguma forma, sentiram a diferença. Letícia, agora confidente inseparável, chamou-a para um café em tom brincalhão. Amiga, você virou lenda aqui dentro. Ninguém segura mais aquela recepção, só você. Eu só quero passar mais um dia sem outro bilhete, Letícia. Você é mais forte do que imagina. Até Paulo, antes crítico, agora elogiava publicamente cada pequena vitória de Clara no setor. Passadas poucas semanas, a audiência foi marcada. A tensão borbulhava no peito de Clara, como se todos os passos delicados de sua reconstrução estivessem sendo julgados diante de olhares desconhecidos. Daniel a acompanhou até o fórum. No trajeto, apenas o som do motor e o pulsar nervoso do coração. O local do tribunal era frio, de paredes claras, cadeiras desconfortáveis e rostos compenetrados.
Os minutos antes da audiência pareciam séculos. Clara folheava, trêmula, um cordão de Sofia, enquanto Daniel mantinha o olhar fixo no futuro. Rafael chegou, terno amarrotado, olhar endurecido, mas sem a arrogância de antes. Apenas um cansaço abatido, somado a uma incerteza desconfortável. Quando Clara entrou, evitou olhá-lo diretamente. Sentou-se ao lado de Marta. A juíza, jovem, mas com gestos firmes, foi direta. Senhora Clara, pode me contar com suas palavras o que aconteceu? O silêncio que antes teria imobilizado Clara foi ali subitamente preenchido por sua voz. Não era alta, não era dramática, mas carregava toda a verdade possível. Meritíssima, lutei a vida toda para não depender de ninguém. Tudo o que quero é garantir a felicidade da minha filha. Vivi anos com medo. Medo de sair na rua, de pedir ajuda, de confiar. Por isso vim aqui, para pedir o direito a uma vida digna, tranquila. Peço apenas respeito às nossas escolhas e a vontade de minha filha de ser feliz. A juíza ouviu Rafael. Justificativas vagas, acusações de abandono materno que mal sustentavam. A advogada de Clara mostrou as fotos, expôs as mensagens, a insistência não permitida por lei, o histórico de ausência de assistência de Rafael. O promotor destacou o avanço de Clara, seu esforço para reconstruir a própria vida e a necessidade de garantir a integridade emocional da criança. Em dado momento, ao ouvir Daniel ser chamado como testemunha de convívio, Rafael não conteve a irritação. Então é isso? Agora minha filha é filha de outro homem? Daniel, no entanto, não se alterou. Falou apenas do que via. Sou amigo dessas duas. Testemunho o esforço, a coragem e o valor de Clara, que não desistiu mesmo quando tudo parecia perdido. Nunca houve interferência minha, apenas presença quando fui necessário. O momento supremo se deu quando, diante de todos, Sofia foi chamada para, em uma sala separada e protegida, dar seu depoimento, acompanhado de psicólogos. Pouco depois, o laudo retornou. Sofia se sentia feliz, segura e queria continuar na nova vida. A juíza encerrou dizendo: é dever do Estado zelar pelo direito da criança à segurança emocional. Diante de tudo, concedo à senhora Clara a guarda exclusiva. O senhor Rafael poderá ver a filha somente em visitas supervisionadas. Clara sentiu o corpo descontrair-se pela primeira vez em anos. Abraçou Marta, agradeceu à juíza com humildade e, ao sair, apoiou-se no braço de Daniel. Do lado de fora, o choro que sempre poupava para não assustar Sofia saiu, mas era de alívio, não de dor. Ali, no estacionamento do fórum, Daniel segurou ambas as mãos de Clara entre as suas. Orgulho, disse apenas. No caminho para casa, Clara olhava a cidade, pela primeira vez, sem a névoa da ameaça. Notava as vitrines, as árvores, o céu azul que abria tímido após semanas de nuvens. Sofia, no banco de trás, cantarolava a música que fizera para a vovó Lúcia. Dona Lúcia recebeu as 3 com mesa posta e pão quentinho, como quem entende sem precisar de palavra o valor do silêncio e do abraço. Na semana que se seguiu, a mansão parecia ensolarada mesmo em dia nublado. Clara retornou ao trabalho ovacionada. Ganhou cartões de parabéns, elogios e um buquê de flores de Letícia e Mariana, a filha da gerente. Daniel, agora mais aberto quanto a sentimentos, passou a convidar Clara e Sofia para programas fora da rotina. Sorvetes no parque, visita a exposições de arte, finais de semana espontâneos. Na vivência, a intimidade se aprofundava até nos pequenos detalhes. Um olhar durante o café, risadas partilhadas enquanto assistiam novelas à noite, o barulho aconchegante da televisão sendo pretexto para mais tempo juntos. Em uma noite especialmente serena, enquanto Sofia dormia e Daniel aparava galhos no jardim, Clara se aproximou. Daniel, você sabe que minha vida nunca foi fácil, mas queria agradecer. Ele deixou a tesoura de poda de lado, fitou-a com ternura viva nos olhos. Você não precisa me agradecer por nada. O que construímos aqui a cada dia é tão seu quanto meu.
Clara hesitou, depois o abraçou, tímida, como quem reaprende gestos afetuosos, mas sem medo. Daniel a envolveu nos braços, e ali ficou uma eternidade breve, sentindo o calor do outro. No domingo seguinte, Daniel preparou um almoço especial. Convidou Letícia e Mariana, Paulo e outros colegas próximos para celebrarem a superação, não apenas legal, mas simbólica. Clara, emocionada, ergueu um brinde discreto. Agradeço a todos vocês. Sem cada mão que me ajudou, sem cada olhar que respeitou minha dor, eu não teria chegado até aqui. Dona Lúcia, sempre sábia, resumiu melhor que todos. O segredo é não se esconder do sol quando ele aparece. Sofia entregou à mãe um desenho, as três de mãos dadas, com um sol sorridente acima. Na manhã seguinte, Daniel convidou Clara para um passeio. Foram a um jardim botânico, caminharam entre orquídeas e bromélias, enquanto Sofia e Mariana corriam com Dona Lúcia. Sentados em um banco escondido, entre sombra e luz, Daniel segurou as mãos de Clara. O tom era solene, mas sereno. Clara, aprendi mais sobre mim desde que você chegou do que em toda a minha vida. Percebi que a família é aquilo que a gente constrói, todos os dias, com esforço, paciência e amor. Ela sorriu, emocionada. Quero construir algo novo com você. Algo que já começamos, mas que agora quero tornar oficial. Daniel abriu uma caixinha delicada, onde brilhava um anel simples, de prata e pedra azul. Clara, quer se casar comigo? As lágrimas vieram antes da resposta, mas dessa vez eram límpidas, de alegria. Sofia, as gargalhadas ao fundo, correu para abraçar ambos, e Dona Lúcia assistiu sorrindo de longe, cúmplice desse novo capítulo. Os meses que se sucederiam seriam de harmonia e expectativas. Entre decisões do casamento, será festa pequena, só família e amigos íntimos. Clara descobriu uma novidade inesperada, um atraso, um exame, um segundo lápis rosa cruzando a barrinha do teste. De início, o medo. E se não desse conta? E se o passado, com todas as cicatrizes, voltasse a ameaçar a felicidade conquistada? Daniel, no entanto, afastou inseguranças com gestos e presença constante. Acompanhou-a em todas as consultas, comprou livros sobre paternidade, decorou o quarto do bebê com Sofia, que agora se orgulhava de ser irmã mais velha. Pouco antes do casamento, Rafael tentou reaproximação via advogados, solicitando revisão da decisão judicial. Alegou ter se reerguido, ter mudado, querer ter de volta a família. Dessa vez, foi Clara quem liderou a resposta, com firmeza e argumentos sólidos diante da juíza. No tribunal, sustentou sua palavra com serenidade. Não se trata mais só de proteger o passado. Hoje, defendo o futuro dos meus filhos. Perdoo o que passou, mas não permito que se repita. Foi notória a autoridade em seu tom. Madura, segura, transformada. A juíza manteve a decisão. Rafael teve sua liberdade de tentar, mas não mais o poder de ameaçar. No retorno, as amigas do trabalho comentaram a história com orgulho. Letícia sugeriu algo maior. Você já pensou em usar tudo que viveu para ajudar outras mulheres? Sabe o valor disso? Clara ficou tocada, a semente de generosidade crescendo em sua mente. E assim, num final de tarde, ao contemplar uma chuva fina após o céu limpo, Clara percebeu. As tempestades podem até voltar, mas agora, com Sofia, Daniel e, em breve, mais uma criança. Sua casa era fortaleza, suas raízes profundas o suficiente para enfrentar qualquer inverno. O tempo finalmente parecia se aliar aos desejos de Clara. Na mansão, a primavera se fazia sentir no perfume adocicado das flores, nas manhãs luminosas e nos risos que, espontaneamente, se espalhavam pelos corredores. Cada canto da casa, antes marcado por silêncios e inseguranças, agora vibrava pela vida nova que lá pulsava. No rosto de Sofia, a serenidade. No tom de Daniel, uma mansa alegria. E no ventre de Clara, o anúncio de um novo capítulo. A notícia da gravidez. Embora tivesse trazido inseguranças nos primeiros dias, logo foi tomada como bênção.
Daniel esbanjava com tensão, mas às escondidas partilhava com Dona Lúcia todas as ideias para o quarto do bebê. Sofia desenhava a cada semana um retrato diferente da futura família. Ora com irmãos gêmeos, ora com um irmão gigante, ora com um bebê de olhos enormes. Dona Lúcia, cúmplice e amiga, fazia receitas especiais para Clara, investia em chás e broas, supervisionava a calmaria alimentar dos dias e contava histórias de maternidade das gerações anteriores. O casamento foi decidido sem pressa, à maneira deles. Nada de ostentação, só intimidade e verdade. Optaram por uma celebração ao ar livre, no jardim central da casa, cercados apenas dos mais próximos. A decoração foi feita por Sofia e Mariana. Flores colhidas no próprio quintal, bandeirolas com desenhos infantis, guardanapos coloridos amarrados com barbante. Letícia foi madrinha. Paulo fez as fotos. Sou um desastre, mas prometo tentar te deixar bonito, brincou. Dona Lúcia cuidou do bolo, um clássico de fubá com goiabada. Daniel se ocupou de cada detalhe logístico, zelando por conforto e simplicidade. Clara, de cabelos presos num coque improvisado e vestido branco de tecido leve, irradiava luz, a beleza singela dos que persistem. No grande dia, Sofia caminhou à frente da mãe com um pequeno buquê de girassóis. O nervosismo se dissolveu em risos e lágrimas contidas, enquanto Clara atravessava o jardim de braço dado com a filha, símbolo vivo de todos os caminhos árduos, agora alinhavados na alegria do recomeço. Daniel esperava com olhos marejados, um rápido sussurrar de votos. Mais promessas sinceras do que frases decoradas. Prometo não fugir das tempestades ao seu lado. Serei abrigo como você foi para mim. E então, trocas de alianças feitas por um artesão local, tão singelas quanto as vidas que agora se entrelaçavam. O pequeno João, apesar de ainda no ventre, já era celebrado por quem estava ali. Após o sim, a celebração. Os poucos convidados em rodinhas no gramado compartilhavam histórias, petiscos e sonhos. Letícia brindou a coragem de Clara, emocionando-se. Hoje você é exemplo de que o amor pode sim vencer as marcas do passado. Não é conto de fadas, é realidade, e real para cada mulher que ouvir sua história. Sofia surpreendeu todos, subindo numa cadeira. Agora somos uma família grande, e eu vou ensinar o João a ser forte igual a mamãe. Risadas ecoaram, lágrimas afloraram, e entre abraços demorados sob as primeiras estrelas, a sensação de pertencimento foi, enfim, maior do que qualquer dor antiga. O restante da gravidez transcorreu entre consultas, expectativas, pequenas ansiedades e preparo. Clara, embora sentisse receios naturais, encontrou em Daniel e Sofia os pilares para suportar qualquer dúvida. Cada ultrassom era um ritual familiar. Daniel segurando a mão de Clara, Sofia impressionada com as imagens, Dona Lúcia organizando bolos temáticos para celebrar cada etapa. Durante uma noite de chuva forte, Clara sentiu as primeiras contrações. Daniel, prático e gentil, pegou a mala já pronta. Sofia quis acompanhar até o hospital, mas ficou com Dona Lúcia, animada com a chegada do irmão. No hospital, Clara foi amparada por Daniel em cada instante. Houve momentos de tensão. Sim, o parto não foi fácil. Exigiu paciência, força e entrega. No entanto, Clara jamais se sentiu sozinha. Quando finalmente João nasceu saudável, todos os receios do passado deram lugar a um amor incondicional, silencioso e arrebatador. O bebê, de pele rosada e olhos atentos, logo se aconchegou ao peito materno. Daniel o segurou emocionado e Sofia, ao conhecê-lo, proclamou: "Ele é bem pequenininho, mas já é muito forte." O retorno à mansão foi triunfal. Amigos e colegas enviaram flores, cartões, cheiros e presentes. Dona Lúcia organizou uma recepção íntima e Sofia, agora orgulhosa irmã mais velha, passou a ajudar em cada tarefa, cuidando para proteger o pequeno João de todos os males do mundo. Com a família reconstruída e a segurança conquistada,
Clara começou a sentir um chamado que há muito a acompanhava de maneira tímida. Recordando a dificuldade com que foi acolhida, a solidão e os olhares desconfiados do passado, decidiu criar um projeto próprio, uma creche para mães e filhos em situação de vulnerabilidade, batizada de Casa Sofia e João. A ideia surgiu em um diálogo casual com Letícia na área de lazer da empresa. E se tivéssemos um lugar de acolhimento para ajudar mulheres que passam pelo que passei? Questionou Clara, já vislumbrando a estrutura, os gestos acolhedores, o ambiente seguro. Um espaço em que ninguém precise ter vergonha de pedir ajuda. Daniel, desde o início, ofereceu apoio financeiro e logístico, mas Clara quis que o projeto fosse coletivo. Juntou ex-colegas de trabalho, trouxe Lúcia para treinar as novas cuidadoras, buscou apoio com psicólogas, advogados, artistas voluntários que decoraram os ambientes e alunos do curso que fizera, agora colegas e parceiros de sonhos. A Casa Sofia e João inaugurou em uma manhã ensolarada, repleta de crianças correndo pelo jardim, músicas suaves tocando ao fundo e mães participando de oficinas, rodas de conversa e grupos de apoio. Clara discursou emocionada. Mais do que um abrigo, somos uma família que escolheu não abandonar ninguém, nem a si mesmo. Aqui, a coragem é rotina e a esperança lei. O projeto cresceu rapidamente. Reportagens locais destacaram a iniciativa e outras mulheres se inspiraram a replicar a ideia. A creche funcionava com doações, pequenos bazares organizados pelos moradores do bairro, parcerias com escolas e clínicas que ofereceram suporte. Sofia e João foram constantemente personagens das atividades, enchendo o espaço com a energia da infância. Na vida da família, as mudanças eram visíveis não apenas dentro de casa, mas também no entorno. Os vizinhos, antes distantes, passaram a partilhar dos eventos da creche, ajudando, contribuindo, celebrando cada vitória das mulheres assistidas. Letícia tornou-se coordenadora de voluntariado. Dona Lúcia dava aulas de culinária e contava histórias. Daniel organizava o setor administrativo, mantendo tudo funcionando conforme as normas. Paulo, o antigo colega resistente, passou a cuidar dos reparos elétricos e dos pequenos consertos. E logo outros funcionários da empresa também se voluntariaram. Cada domingo, a família reunia-se para almoços cheios de vozes, talheres e histórias. O jardim da mansão, palco inicial de tantos temores, tornou-se também lugar de encontros, aniversários e tardes de brincadeiras inventadas. Sofia ensinava as crianças do projeto a plantar mudas. Daniel, paciente, ensinava bicicleta para um grupo inteiro. João engatinhava rápido, explorando, curioso, os recantos do quintal. No tempo, Clara compreendeu que a vida não elimina as dores antigas, mas pode redesenhá-las com tintas novas. Algumas noites, reflexa, relembrava tudo o que vivera. A chuva, o medo, as portas fechadas, o frio das ruas, as negativas nos olhares. Recordava Rafael, não mais como ameaça, mas como um capítulo distante. Alguém que também, em outra medida, era prisioneiro de sua própria incapacidade de amar. Nessas horas, em conversas ao pé da cama com Daniel, fazia um balanço afetuoso do trajeto. Tem dias em que ainda acordo e penso que vou perder tudo. Não, a vida não garante nada, Clara, respondia Daniel, acendendo a luz suave do abajur. Mas juntos já mostramos que sabemos reconstruir. Quando eu fraquejar, me lembra que não estou mais sozinha? Prometo, toda noite vou recontar para você todas as provas de que recomeçar é possível. Sofia, crescendo e amadurecendo, tornou-se orgulho para a escola. Foi líder de turma, destacou-se na música e nas artes, ajudava a mãe nos eventos da creche. Crescia também João, arteiro, falante, sempre com um sorriso pronto e um olhar curioso. Com o passar dos anos, a família decidiu realizar um antigo sonho coletivo, conhecer uma praia paradisíaca. Foram para uma enseada tranquila, águas claras e areia fina.
O sol aquecia a pele, mas era o calor dos braços unidos, das risadas partilhadas, que tornava tudo ainda mais especial. Sofia saltava contra as ondas, Daniel ensinava João a construir castelos de areia e Clara, apreciando o cenário, sentiu-se plenamente realizada. Lembra quando tudo parecia impossível? Perguntou ela deitada ao lado do marido. Impossível é desistir de você, respondeu Daniel, colhendo uma concha e depositando nas mãos da esposa. Entre mergulhos e conversas, uma promessa se firmou. O compromisso, acima de tudo, de não permitir que os dentes do medo voltassem a separar suas mãos. Anos depois, na comemoração do aniversário da Casa Sofia e João, Clara discursou para um grupo de mulheres e crianças. O que nos faz vencer não é a ausência de tempestades, mas a capacidade de, juntos, atravessá-las e transformar cada gota em fonte para um novo jardim. No abraço coletivo que se formou após essas palavras, estava a prova máxima do que vivera, que nunca é tarde demais para recomeçar, que laços verdadeiros se constroem em pequenos gestos de cuidado diário e que, ao dar acolhimento e amor, a gente multiplica mondas de proteção para muitos outros. A noite se fechou em festa. Sofia cantava, João corria, Daniel assistia tudo com o olhar de quem sabe, finalmente, o que é ter um lar. Se você se emocionou com essa história, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Aqui, contamos histórias reais de recomeço, afeto, coragem e vitória. Vamos seguir juntos, criando mais finais felizes, ajudando a semear esperança nos corações de quem nos acompanha. Quantos recomeços cabem em uma vida? Venha viver conosco as próximas jornadas.